Turma do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo isso, mas me pediram tanto. Tia, fala sobre a revisão de história, tia. Que a gente está com medo. Não sei que medo é esse que vocês têm de ficar de recuperação. Mas eu entendo. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu teria esse mesmo receio. Vamos lá. Pré-história nacional. O nosso tema aqui. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? É interessante que esse tema da pré-história, a gente vem vendo ele desde o início do ano. Não é que ele seja repetitivo, é que a gente vê várias etapas da pré-história como uma linha do tempo em cada região do globo. Essa parte é voltada para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América como um todo, tá certo? Nós vamos ver aqui de forma bem específica como que esses homens viviam, o que foi a revolução tecnológica, como que isso ajudou eles a evoluírem, não só de forma cognitiva. Quando eu falo de forma cognitiva, eu me refiro às faculdades mentais. Então, esse homem ele não evoluiu só aqui, mas também na prática, se bem que é uma consequência, né? Eu estou aqui trabalhando na minha mente e a minha prática vai se aperfeiçoando, certo? Nós vamos ver vários âmbitos evolutivos do dia a dia e do cotidiano desse homem, desse indivíduo. Então, a pauta aqui é o povoamento da América e a pré-história do Brasil. Falando sobre a pré-história do Brasil, já menciono aqui a dúvida de vocês. Tia, o que são os sítios arqueológicos nacionais? Primeiro vamos aqui por etapas. O que é a arqueologia? A arqueologia é a ciência que vai estudar os vestígios e as pistas do passado que foram deixadas aí pelas culturas antigas. São os cacarecos aí da história, né? Como o pessoal às vezes até fala que arqueólogo vai buscar aí cacarecos, mas na verdade não é só isso. Ele busca os fósseis, vai buscar a cultura, os vestígios culturais daquela civilização e as contribuições dela. A pré-história está cheia de contribuições arqueológicas. O arqueólogo é o braço direito do historiador. Dá para trabalhar assim, ó, em conjunto, certo? Então, a arqueologia é isso. Um sítio arqueológico é quando o arqueólogo ele sitia um local para fins de estudo, de escavações. Então, ele vai estar com afinco ali, percebendo o que foi que aconteceu de acordo com aquelas pistas. Então, ele vai montar como se fosse um quebra-cabeça. Então essa sociedade vivia assim. Então, quer dizer que eles comiam dessa forma. Então, quer dizer que era desse jeito que eles se comportavam. Era esse tipo de arte que eles produziam. A arqueologia vai me mostrar isso. Sítios arqueológicos nacionais pertencem à arqueologia nacional. E os vestígios dessas culturas antigas aqui, mais familiares de nós, certo? Vamos lá. Revolução tecnológica. Tio, o que é revolução tecnológica? Fale sobre a revolução tecnológica. A revolução tecnológica, ela se refere a uma revolução por completo que aconteceu na prática do cotidiano do homem pré-histórico. O cara, ele tinha necessidade, por sobrevivência e instinto, de se aperfeiçoar, certo? De se aperfeiçoar na caça, na coleta. Ele passou a ser um caçador-coletor, então ele tinha que se aperfeiçoar nisso. O que mais? Na forma de ele lidar com a sociedade, já nascem os primeiros conceitos sociais, o homem já está tendo uma noçãozinha de como é viver em sociedade e trabalhar nessa sociedade. A revolução tecnológica ajuda o homem em vários aspectos, plantio, domesticação de animais e nesse quesito social também, porque ele passa a produzir em conjunto, certo? Revolução tecnológica, é só a gente imaginar, por exemplo, havia um tipo de ferramenta. Essas ferramentas foram sendo aperfeiçoadas. Ou seja, tudo que o homem estava fazendo estava sendo aperfeiçoado para fins de sobrevivência. Ele foi tendo esse alerta, esse gatilho. Então, a gente precisa estar se adaptando melhor a esse meio, a esse ambiente. Foi nascendo a necessidade e o homem foi sendo meio que obrigado aí pelo ambiente a evoluir, certo? Então, a revolução tecnológica é isso. Hora da leitura aqui para os senhores e senhoras. Trouxe um pouquinho aqui do nosso fragmento do livro. Compreender esses processos auxilia os seres humanos de hoje a conhecer a origem de alguns hábitos, como a presença do milho na alimentação dos indígenas. Sabe-se que esse alimento não é nativo do Brasil. Os paleo-índios, em suas migrações, trouxeram do México as sementes desse vegetal há cerca de 8.000 anos. Domesticar a plantação de milho, ou seja, adaptar seu cultivo ao solo brasileiro, é uma prática que requer conhecimento de técnicas agrícolas,
Técnicas agrícolas, outra consequência da revolução tecnológica. Então, o cara, ele estava se desenvolvendo em várias fases, em várias áreas de sua vida como cidadão, como indivíduo pré-histórico, certo? Vamos tirar da nossa cabeça aquele estereótipo do Uga-Buga, daquele homem retardado mental que andava aí que nem um bobão, batendo o cara na caverna, puxando mulher pelos cabelos. Vamos tirar isso da nossa cabeça, tá bom? Esse estereótipo, já falei para vocês que isso é uma coisa mais midiática, para fins de entretenimento. O homem pré-histórico ele não era dessa forma, é só uma suposição midiática. Tia fala sobre os ceramistas. Os ceramistas, eles trabalhavam com uma matéria-prima chamada sílex, que ela era muito dura. Então, eles tinham que adaptar ferramentas para trabalhar com esse sílex também, isso pós-revolução tecnológica, certo? Os ceramistas, eles, como o próprio nome já diz, eram muito hábeis com cerâmica, já nasce aí a arte. Olha só, o homem tinha essa necessidade de se expressar, não só nas pinturas rupestres, mas também nas esculturas. A gente vai ver aqui na página 480 do módulo 1 do livro de História, alguns exemplos, né, de um almofariz, com até algumas figuras humanas, vocês vão perceber bem. Urnas funerárias, enfim, havia essa necessidade. À medida que essa necessidade ela foi se desenvolvendo, se intensificando, o homem passou a produzir mais. A imaginação do cara pré-histórico aí rodava solta, não é verdade? Quem são agora os sambaqueiros? Quem são esses sambaqueiros? Sambaqueiros. Nos lembra sambaquis, certo? Os sambaquis. É um nome que foi dado até mais recente, na época eles não se referiam assim, né? Não se referiam, eu sou um sambaqueiro, você é um sambaqueiro, isso aqui é sambaqui. Não. É a arqueologia que acabou dando esse nome, esse termo para a gente tratar sobre eles. Sambaqui é uma palavra de origem tupi, formada pelas expressões tamba, que quer dizer conchas, e qui, amontoado, cujo significado é amontoado de conchas. Essas conchas faziam parte da alimentação dos sambaqueiros, então eles iam jogando, e à medida que iam jogando, descartando aquelas conchinhas no solo, iam se formando os sambaquis, que são os amontoados de conchas, certo? Amontoados de conchas. Página 485 vai ver um pouco mais sobre os ceramistas, vocês podem até estar lendo, né, depois. E é isso. Essas foram os principais pontos de dúvida que eu perguntei a vocês, vocês acabaram me dizendo. Se faltou alguma coisa, já sabem, né? Me procura depois, tia, tá faltando alguma coisa, eu quero um complemento. A gente complementa até lá. Temos todo o tempo do mundo e calma para isso, certo? Mas por enquanto é só até aqui. Um beijo e um abraço bem apertado.